Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Rosanelli. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga e esse podcast é destinado a pessoas que querem buscar por autoconhecimento, ter bons relacionamentos e a ser pessoas melhores, né? Se relacionar melhor com as pessoas também. Então aqui você tem muito autoconhecimento a respeito aí de uma psicologia de uma forma que você consiga compreender e praticar no seu dia a dia. Para quem está assistindo pelo YouTube, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje é um tema muito importante, um tema que, sim, ele é difícil de falar, mas que é necessário, que são sobre mães narcisistas, é isso mesmo. Não dá, às vezes, para imaginar, né, que existem mães que não amam seus filhos, algumas chegam até a ser cruéis demais. Então, o fato é que só quem convive ou conviveu com uma mãe narcisista sabe o quanto isso machuca, o quanto isso é estranho, né, para uma pessoa também ter que admitir que uma mãe que maltrata os filhos, né, porque quem teve ou tem uma mãe carinhosa não consegue imaginar que uma mãe possa maltratar os filhos. Então não dá para imaginar, às vezes, que existem mães que ao invés de fazer o bem, elas vão fazer mal para os seus filhos. E aí a gente precisa conhecer essas mães, a gente precisa entender melhor o que é uma mãe narcisista, o que é, como que você pode lidar, quais são os sinais para você identificar se você passou por uma relação assim e para você conviver ou se afastar de uma mãe que é assim com você. Mas, e quando você não teve uma infância com muito amor, com muito carinho, muito respeito, você precisa se atentar como que era essa sua infância, né? Como que você está agora? Então, hoje, no nosso episódio, é sobre como identificar uma mãe narcisista, como lidar com ela. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é uma pessoa narcisista, né? Uma pessoa narcisista, ela tem um transtorno de personalidade e é uma maneira, né, de ser que causa muito sofrimento às outras pessoas. Que no caso, uma mãe narcisista, ela vai causar muitos sofrimentos nos seus filhos, desde a infância até na vida adulta. Então, a maneira que ela fala, a maneira de agir, a maneira dela ver as outras pessoas causa muito sofrimento. E para uma pessoa narcisista, uma pessoa sendo filho dela ou não, ou seja, qualquer pessoa tem que ser admirador dela. Então, uma pessoa narcisista, ela quer aplausos, ela quer atenção, ela quer ser o centro das atenções. Ela quer que você olhe para ela, quer que você ache que ela é a melhor pessoa do mundo, porque ela quer que você ache que ela é a melhor pessoa do mundo. Então, a pessoa narcisista, ela tem essa ideia de que ela é uma pessoa especial, que só ela é especial, na verdade. Que só ela é maravilhosa, ela quer que a pessoa vire uma fã dela. Então, uma mãe narcisista seria uma pessoa onde ela quer que o filho idolatre ela ao extremo. E já para o filho, no começo, talvez ele não vai perceber isso. Muito pelo contrário, o filho ele vai sofrer por conta disso, porque nada do que o filho vai fazer para ela vai ser bom. Ela vai começar aí a comparar esse filho com várias outras pessoas, e inclusive o filho ele vai começar a se sentir culpado por não conseguir agradar aquela mãe que na verdade ele nunca vai conseguir agradar a essa mãe narcisista. E eu já ouvi muitas pessoas perguntando se uma pessoa que é narcisista, ela tem empatia pelas outras pessoas. Não é que ela não tenha, mas é em um grau reduzido. Porque ela vê você, no caso, né, se você tem uma mãe narcisista, ela vê você como uma pessoa que não é tão especial quanto ela. Então, a mãe que sempre fica ali falando, por que eu fiz desse jeito? Você tem que fazer como que eu faço, só vai dar certo se você fizer do meu jeito. Essa mãe, ela vai tirando qualquer validade que o filho ou a filha tenha. Então, a mãe narcisista, ela faz com que os seus filhos se sintam um nada o tempo todo. A mãe, ela tem que ser a deusa, a rainha do Egito, a intocável. E os filhos têm que ser eternamente gratos por ter uma mãe tão maravilhosa quanto ela. Porque não dá para esperar que você tenha o amor, que você tenha o acolhimento dessa mãe, porque você não terá. Mas é importante que a pessoa perceba que através do autoconhecimento,
ela consegue identificar aí se a mãe é assim ou não e entender que não é você que provoca isso na sua mãe. Não é você que faz ela ter esse comportamento. Esse comportamento de achar que ela é maravilhosa, que ela é zero defeitos. O problema está com a mãe narcisista. Então, só para você entender o que é aí, é um transtorno de personalidade. E aí, agora eu vou dar alguns sinais de uma mãe narcisista para você identificar se você tem uma mãe assim, se você já teve, o que você pode fazer. Então, uma mãe narcisista, ela vai ser uma mãe que ela maltrata os filhos, que ela trata mal pra caramba, ela não vai ter respeito, ela não vai conseguir proteger, ela não tem limites, ela invade a privacidade sem o consentimento dos filhos. Às vezes, ela até dá as coisas do filho embora sem comunicar, ela mexe em tudo, fala coisas pessoais dos seus filhos para outras pessoas. Se você tenta ser independente, ela te pune. Ela faz você se sentir que não é capaz de fazer aquelas coisas sem ela. Ela gosta mesmo de penetrar ali nos teus sentimentos mais ruins, aqueles mais dolorosos, e aí ela gosta de ficar revirando, ela fica te cutucando mesmo, lembrando a todo momento das suas feridas, e aí depois ela acaba usando tudo contra você. Principalmente quando você não faz algo que ela quer, ela utiliza isso contra você. E aí ela faz tudo isso sem o menor constrangimento, ela não se sente mal de fazendo isso. E aí uma mãe narcisista, ela também causa muita disputa entre os filhos. Quem tem irmãos, às vezes vai lembrar aí de alguma situação, mas ela acaba criando até uma rivalidade entre os irmãos. Porque ela levanta uma questão de que, quem for o filho que faz mais tudo ali certinho, do jeito que eu quero, vai ser o meu filho preferido. E aí, então, os filhos, eles acabam entrando muitas vezes nessa disputa. E aí, você, às vezes, já deve ter ouvido falar quantas pessoas dizendo que não conversa mais com o irmão, que brigou com a mãe, com o irmão, porque ela preferiu o outro filho. Enfim, você vai ver que vai ter várias situações. E ela acaba fazendo uma projeção negativa no filho, que não atende o que ela quer. E aí é onde ela acaba destruindo mesmo as relações familiares, ela acaba jogando as pessoas um contra o outro, ela te mostra de todas as formas que você é o problema. Você é o problema da casa, você é o problema da família, você é o problema de tudo. É você que é ruim, você que não serve pra nada, você que é rebelde. Ela cria isso. E se às vezes você conta que alguém está te maltratando, ela vai ficar sempre do lado dessa pessoa. Ela vai dar inúmeros motivos e fazer você acreditar que é você que está errada. Além dela ser uma pessoa muito invejosa, ela vai mentir muito. Quem tem uma mãe narcisista vai ver o quanto que essa mãe conta de mentiras o tempo todo e ela não se arrepende. Ela acha que ela sempre vai ser a certa de tudo. Então, toda vez que você consegue também alguma coisa boa, alguma conquista, ela fica com raiva, ela tem inveja, ela coloca defeitos e muitas das vezes ela até fica sem falar com você como meio também de punição. Então ela não consegue te elogiar, ela não vibra com suas conquistas, ela fala mentira pra caramba, causa conflitos e aí ela nunca lembra das coisas boas que você faz. Ela lembra das coisas ruins que você fez. E aí ela também se coloca em uma posição de vítima. E todas as coisas ruins que você já fez um dia, ela não vai esquecer. Ela vai fazer questão mesmo de lembrar você o tempo todo. Ela vai manipular todas as suas emoções. Ela é egoísta. O que importa mesmo é só o que ela sente. Então ela passa até as obrigações dela para você. Ela passa que você tem que cuidar dos irmãos mais novos, que você tem que fazer todas as tarefas domésticas. Ela não permite que você sinta raiva ou frustração. E aí, mas normalmente o que ela faz com tudo isso, né, esses sinais, é que ela projeta, ela vai colocar o seu próprio mau comportamento e o caráter dela em você. Assim ela pode negar em si mesma e punir você, entendeu? Então ela ignora todos os seus sentimentos, suas dores, ela ignora você. Ela projeta muito do que é dela no outro, cumpre o que promete, não pede desculpas. E o que ela mais faz
é a chantagem emocional. Você vai começar a fazer uma reflexão, ver se isso aconteceu ou acontece com você. Mas uma mãe narcisista, ela vai agir dessa forma, ela vai achar que ela é o centro das atenções, ela está sempre certa e é os sentimentos dela que prevalece. O outro é só o outro e nada mais, né? Como se as outras pessoas fossem um nada. É como se esse filho realmente fosse um nada para ela. Como que fica, né, o psicológico desses filhos que são afetados? Imagina só, como que não fica a mente de alguém que tem uma mãe narcisista? Uma mãe que não te acolhe, uma mãe que não te dá carinho, uma mãe que ela não te protege da maneira que ela deveria proteger. Muito pelo contrário, ela te causa mal. Então, a pessoa, ela passa a achar, às vezes, que ela tá ficando maluca. Um ponto importante, uma pessoa que sofre por causa de ter uma mãe assim, ela perde totalmente a sua autoestima. E com isso faz com que ela desenvolva algum tipo de fobia, ansiedade, insegurança, todas essas coisas que atrapalham no seu autodesenvolvimento, principalmente quando ela vira adulta. Uma mãe, ela tem que proteger, ela tem que acolher e não fazer o que essa mãe narcisista faz. Porque ela tem que cuidar, ela tem que amar, ela tem que dar carinho. Essa mãe narcisista, ela acaba desestruturando emocionalmente. E aí, se você confrontar com ela diretamente, ela vai fazer com que você acredite que você tá ficando louca. E existem mães narcisistas que, quando são confrontadas, elas se colocam como vítima para todo mundo. E aí existem mães narcisistas que, quando são confrontadas, elas acabam contando para todo mundo que não sabe, às vezes, o que fazer com você, que ela tá preocupada, que ela é a vítima da situação e que você é a pessoa mais errada da história. Ela que tá sofrendo, né? Então ela vai minando aí a sua confiabilidade com as pessoas e esses filhos acabam crescendo com um vazio realmente no coração. E acaba tornando refém, porque eles passam a buscar por esse amor constantemente e aí também passa a ter dificuldades de confiar e amar ou se sentir amado pelas outras pessoas. E principalmente as filhas, né? Elas sofrem porque essa mãe acaba projetando muita coisa nessa filha, como se ela fosse sua extensão. E aí elas também se sentem ameaçadas e aí é onde elas começam a enfraquecer a autoestima dessas filhas, que acabam também crescendo confusas, sendo inseguras, não conseguem ter relacionamentos. Então, ter uma mãe narcisista é muito sofrimento para esses filhos, principalmente quando eles se tornam adultos, e aí eles começam a entender o que esse comportamento fazia com eles. Muitas pessoas ainda não sabem, que acham que só porque é mãe, que tem que amar, não importa o que acontecer, mas a partir do momento que você começa a ter um autoconhecimento, que você começa a entender que aquele comportamento não é saudável, você passa a ver o quanto que isso te prejudicou ou ainda te prejudica. E aí, como lidar com uma mãe assim? Vou ser bem sincera com você, não espera que ela admita, que ela se desculpe, que ela reconheça o porquê que ela faz isso, né? Porque isso não vai acontecer. Ela vai sempre se sentir vítima de tudo se você ficar ali confrontando ela o tempo inteiro. Então, um grande entendimento é quando você nota que você é o seu universo individual. Porque é você mesmo que vai ter que nutrir essa falta. E aí, como que faz isso? Buscando pelo autoconhecimento. Então, você precisa entender que, através do autoconhecimento, você sim tem coisas boas aí dentro, só que por muito tempo, essa mãe narcisista, ela fez com que você enxergasse somente coisas ruins. Então, o ser humano, ele é uma fração de tudo. Se você tem empatia dentro de você, você vai entender aí o que tem dentro de ti, o que você pode fazer para melhorar a relação, né, consigo mesmo. Então, o fato é que quando você é criança, talvez ela precisasse ouvir alguém dizendo ali para ela, assim, não é que sua mãe não te ama, ela não sabe amar do jeito que você esperava e queria que ela te amasse. Mas isso normalmente acontece só depois que crescemos e percebemos o quanto essa relação foi ou continua sendo desgastante. Então, se você hoje passar a entender que essa frase que eu acabei de falar, consciência dessa frase, que não é que a sua mãe não te ama, ela não sabe amar do jeito que você esperava e queria que ela te amasse, porque ela não tem isso dentro dela. Tudo vai começar a fazer sentido para você e você vai parar de se culpar.
Você vai ver que o problema está na sua mãe e não em você. Você vai passar a enxergar a situação de uma outra forma. Então, que você possa olhar aí para essa mãe e entender que ela não ama ninguém, mas que sim, ela quer aplausos, né? No fundo, o que você vai sentir dela talvez seja até pena. Pena porque você percebe que essa mãe, esse ser humano, não está se desenvolvendo. E não é porque ela não está se desenvolvendo que você também tem que parar. Você sim tem que buscar pelo seu autodesenvolvimento, você vai ter que ir e se tornar uma pessoa melhor, porque você sabe que, no fundo lá você sabe que mas diante de todas as coisas ruins que ela fez com você, aquilo fica em evidência. Então você precisa sim de muito autoconhecimento, para se livrar da culpa, para se livrar dessa dependência. Existem aí os profissionais adequados, tem formas também de você se afastar, se for o possível, e passar a entender que esse problema é da sua mãe e não seu. E é ela que tem esse transtorno. Então, dê um novo significado aí para sua história. Se você não conseguir conviver com ela, se afaste. Olhe para a adulta que você vai se tornar, o que você está se tornando, porque você merece se amar e se respeitar de verdade. Você precisa desenvolver o seu autoconhecimento para você tirar todas essas coisas que essa mãe te causou aí dentro de você. Então aí nesse podcast de hoje, nesse episódio, eu falei o que é uma mãe narcisista, os sinais que você consegue identificar, como também essa mãe afeta o psicológico e aí como que você pode lidar. Um ponto que eu preciso também ressaltar aqui, a gente cresce entendendo que mãe não pode, que a gente tem que amar independente do que ela fizer, do que ela ser, e não é assim que funciona. Mãe, ela é para te acolher, para cuidar de você, para ser uma mãe suficientemente boa. Ela não vai ser perfeita, mas ela vai ali te dar um amor, te dar um carinho, ela vai te proporcionar proteção. E quando uma mãe não faz isso, quando é uma mãe narcisista, ela vai fazer totalmente o contrário, ela vai te prejudicar. E aí o que acontece? Você cresce sendo uma pessoa insegura, sendo uma pessoa que não tem autoestima, sendo uma pessoa como se fosse vazia por dentro. Mas aí é hora de você resgatar aí a pessoa que você é, buscar pelo seu autoconhecimento e começar a desenvolver isso. Você não pode mais ficar nessa situação. E entender que o problema é da sua mãe e não o seu. Esse tema eu sei que ele é um pouco complicado, mas eu espero do fundo do meu coração que faça sentido para você. E eu expliquei de uma forma para levar até você uma clareza, que talvez era isso que você precisava. Talvez a gente demore um pouco para admitir que a nossa mãe é assim. Existem mães narcisistas que prejudicam a vida dos seus filhos, sim. Caso você queira desenvolver aí mais o seu autoconhecimento, me acompanha lá no Instagram e eu espero que você fique bem. Um beijo e até o próximo episódio.